Olá, sou a Fernanda, sua apresentadora aqui do canal Márcio Tenório News. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva e venha fazer parte da nossa família, que está crescendo cada dia mais. No vídeo de hoje vamos trazer a linda história desse clube querido e que tem tantas glórias e ídolos. O Clube do Botafogo de Futebol e Regatas. Vem comigo depois da vinheta. No dia 1º de julho de 1894, nascia na praia de Botafogo o Clube de Regatas Botafogo. O clube ganhou esse nome em homenagem à enseada do bairro onde competiam os seus barcos. A sede era em um casarão, demolido, no sul da praia de Botafogo, encostado ao Morro do Pasmado, onde hoje termina a Avenida Pasteur. No ano de 1904, surgia no bairro de Botafogo um novo clube de futebol, o Electro Clube, primeiro nome dado ao Botafogo Futebol Clube. A associação nasceu de uma conversa entre dois amigos durante uma aula. Flávio Ramos e Emanuel Sodré estudavam no Colégio Alfredo Gomes. Durante uma aula de álgebra, nascia a primeira ideia de fundar um clube. Estava dado então o primeiro passo para o nascimento do Glorioso. Naquela mesma noite, Flávio Ramos conversou com Otávio Werneck, na Rua Voluntários da Pátria, e o convidou para criarem um novo clube. Finalmente, na tarde de 12 de agosto de 1904, o clube seria formado por um grupo de colegiais com idades entre 14 e 15 anos. A primeira década. O primeiro jogo do Botafogo Futebol Clube foi no dia 2 de outubro de 1904, um amistoso contra o Futebol and Athletic Clube. O Botafogo perdeu por 3-0. A primeira vitória só viria no dia 21 de maio de 1905, no amistoso contra o Petropolitano, no campo da Rua Voluntários da Pátria. Botafogo 1-0, gol de Flávio Ramos. Em 1906, finalmente, ocorreu a disputa do primeiro campeonato carioca de futebol, organizado pela Liga Metropolitana, fundada em 21 de maio de 1905 pelos seguintes clubes: América, Atlético, Bangu, Botafogo, Fluminense e Petropolitano. O campeonato era para os primeiros e os segundos quadros, de aspirantes, que faziam as preliminares dos jogos. O Botafogo tornou-se o primeiro clube carioca a conquistar um título. O Glorioso foi campeão dos segundos quadros, competição disputada antes do torneio de primeiros quadros, vencido pelo Fluminense. Mas a conquista dos primeiros quadros não demorou, vindo em 1907 e de forma polêmica. O título foi dividido com o Fluminense, o maior rival da época. O clássico entre os dois times, anos depois, ganhou da imprensa o título de Clássico Vovô, o mais antigo do futebol brasileiro. Mas o título mais importante da primeira década foi o de 1910, quando o Botafogo ficou conhecido como Glorioso, adjetivo que viria a consagrá-lo e que foi recebido após a goleada de 6-1 sobre o Fluminense. Depois de ganhar o terceiro título em 1912 pela nova liga que fundou, a AMA, por ter brigado com o América em 1911 e abandonado a Liga Carioca, o Botafogo entrou em um longo período sem ganhar títulos estaduais, 18 anos. Em compensação, ganhou torneios e jogos amistosos contra equipes de outros estados de outros países, principalmente da Europa, inclusive seleções, e aumentou seu patrimônio saindo do Largo dos Leões, no Humaitá, para a Rua General Severiano, onde construiu sua sede e seu estádio de futebol. O campo teve seu primeiro jogo um Botafogo 1-0 Flamengo, em 1913. A sede monumental, o palacete da Avenida Venceslau Braz, atualmente tombado e que preserva sua construção original, foi inaugurada com um grande baile em 1928. O estádio propriamente dito, com capacidade para 25 mil pessoas, foi inaugurado 10 anos mais tarde, em 28 de agosto de 1938, quando o Botafogo venceu o Fluminense por 3-2. Antes, em 1º de outubro de 1930, a iluminação do Campinho de General Severiano, cuja capacidade era para 8 mil pessoas, foi comemorada com o jogo entre o Botafogo e o Atlético Mineiro, vencido pelo Alvinegro Carioca por 6-3. O longo jejum de títulos só foi interrompido com a conquista do Campeonato Carioca de 1930. Década gloriosa, anos 1930 e 1940. Ao contrário dos anos 20 do século passado, as décadas de 30 e 40 foram de muitas conquistas para o Glorioso. Veio o tetracampeonato, único entre os clubes do Rio de Janeiro,
1932, 1933, 1934 e 1935. O Botafogo tornou-se a base da seleção brasileira, nas Copas de 1930, 1934 e 1938, revelando para o mundo craques e mais craques. O clube contratava os que surgiam em outros clubes do Rio, do restante do país e do futebol argentino e uruguaio. Entre esses talentos, destaca-se o famoso Leônidas da Silva, o Diamante Negro, que inventou o gol de bicicleta, em um jogo da seleção contra a Itália, na Copa de 1938. Em 1936, o Botafogo, cuja fama já atravessara o continente, fez sua primeira excursão internacional. Foram 9 jogos no México e nos Estados Unidos, com 6 vitórias, 2 derrotas e um empate. Em 28 de agosto de 1938, o Botafogo inaugurou, em verdadeira festa de toda a cidade, o estádio mais bonito do Brasil, em General Severiano. Embora tenha conquistado apenas um título carioca nos anos 1940, o de 1948, 13 anos após o Tetra de 1935, essa década foi muito rica para a história do Glorioso. Além de acumular vitórias internacionais, o clube montou grandes times, recheados de craques e ídolos, como Heleno de Freitas, Nilton Santos, Geninho, Gerson Santos, Ávila, Juvenal, Oscar Basso, Paraguaio, Perilo, Oswaldo Baliza, Rubinho e Otávio. A incrível mascote do Campeonato Carioca de 1948 foi o cachorro Beriba, um vira-lata branco com uma mancha preta, que entrava em campo com o time nos jogos e que se tornou uma lenda mundial. A fama da mascote chegou ao ponto de o Botafogo ter suas cotas em dólares, nas excursões ao exterior, aumentadas graças a uma cláusula que exigia a presença de Beriba. Antes do jogo final do Campeonato Estadual de 1948, contra o Vasco, em General Severiano, Beriba ficou concentrado num hotel, vigiado 24 horas por seu cão de guarda, Macaé. O filé mignon de Beriba era experimentado por Macaé, antes de a mascote comê-lo. Essa medida foi tomada pelo lendário presidente Carlito Rocha, pois os vascaínos ameaçavam envenenar o cachorro para desfalcar a equipe na grande decisão. Com Beriba em campo, o Botafogo venceu por 3-1 e ficou com o título, depois de uma série de campeonatos perdidos para o mesmo Vasco, que possuía um timaço na época e era conhecido como Expresso da Vitória. Anos 50, surgem Garrincha e o Maracanã. A inauguração do estádio Mário Filho, o Maracanã, construído para a Copa de 1950, aconteceu em 16 de junho daquele ano, com uma partida entre as seleções carioca e paulista. O primeiro gol no templo do futebol mundial foi marcado por uma das lendas alvinegras, Didi. O jogo terminou com vitória paulista por 3-1. O primeiro jogo do Botafogo no novo estádio ocorreu após a trágica partida da seleção na final da Copa, perdida para o Uruguai por 2-1, em 16 de julho. Foi um clássico contra o América pelo Campeonato Carioca. Resultado: derrota de 4-2 que foi devolvida no retorno, 2-1, e que levou o rival a perder para o Vasco o título praticamente conquistado. Antes de ganhar seu primeiro título no maior do mundo, em 1957, o Botafogo revelou, num jogo contra o Bom Sucesso em 19 de julho de 1953, em General Severiano, o maior fenômeno da história do futebol, Manuel Francisco dos Santos, o genial Mané Garrincha. O Maracanã veio a conhecê-lo no clássico com o Flamengo no dia 7 de setembro. Na vitória botafogense por 3-0, Garrincha fez seu primeiro gol no estádio, e levou o lateral rubro-negro Jordan à loucura com dribles e cruzamentos incríveis. A consagração definitiva de Mané veio no dia 22 de dezembro de 1957, quando ele desmontou, na final, a defesa do Fluminense na goleada de 6-2. Foi autor de um dos gols e contribuiu para os 5 marcados por Paulinho Valentim, outra lenda botafogense do primeiro título alvinegro no Maracanã. O supertime era dirigido por outro mito, João Saldanha, e tinha ainda outras feras, Nilton Santos, Didi, Pampolini, Quarentinha, Servilho, Beto Tomé, Edson e Adalberto. Década de 1960, a maior da história. Com a conquista do primeiro título mundial da seleção brasileira, em 1958, na Suécia, sendo que o time do técnico Vicente Feolala tinha, além de Zagallo, 3 gênios alvinegros, Nilton Santos, Didi e Garrincha, os anos 60 viriam a se transformar na década de ouro do Glorioso.
O Botafogo de Mané foi bicampeão carioca de 1961, 62, campeão do Rio-São Paulo, de 1962 e 1964, e ganhou inúmeros torneios internacionais. Juntamente com o Santos, abriu de vez as portas do mercado europeu para os jogadores brasileiros. Esses clubes tornaram-se a base da seleção brasileira, na época chamada de a Pátria de Chuteiras, expressão criada por Nelson Rodrigues. O Botafogo ganhou outro bicampeonato carioca em 1967, 68. Foi bi da Taça Guanabara também em 1967 e 1968, e conquistou a Taça Brasil de 1968, que foi reconhecido pela CBF em 2010 como o primeiro campeonato brasileiro de futebol conquistado pelo Glorioso. Além disso, foi tricampeão mundial em Caracas. Voltou a ser a base da seleção brasileira, que viria a conquistar o tricampeonato mundial na Copa do México, em 1970. Os dois treinadores da gloriosa campanha também eram da casa, João Saldanha nas eliminatórias e Zagallo no México. Décadas de 70 e 80, o longo jejum. Depois dos anos dourados, veio a época de chumbo do Botafogo. Ela começou com a perda incrível do título estadual de 1971 para o Fluminense. No jogo final, o tricolor Lula fez um gol a 2 minutos do fim, quando o empate de 0-0 bastava ao Glorioso, cujo time de craques era chamado de Selefogo. Mas o calvário alvinegro não foi apenas dentro de campo. O clube viu sua sede social e seu estádio famoso serem vendidos, em 1976, para Vale do Rio Doce, como pagamento de dívidas fiscais. O patrimônio só viria a ser retomado em 1994, prenúncio de um grande ano, o de 1995, com a conquista do Campeonato Brasileiro na final contra o Santos. Nesse período crítico, o futebol do Botafogo foi transferido para Marechal Hermes, subúrbio do Rio, até voltar para seu berço e retomar sua trajetória de glórias. No campo, o título carioca voltou a ser conquistado em 1989, de forma invicta, no dia 21 de junho, no segundo jogo da decisão contra o Flamengo, gol de Maurício, e foi repetido em 1990, com o bi sobre o Vasco. Anos 90, títulos brasileiros e outros. Os anos 90 foram de mais conquistas para o Fogão. Começou com a Conmebol em 1993, numa final eletrizante contra o Peñarol no Maracanã, decidida na cobrança de pênalti, após dramático empate de 2-2 no tempo normal. Seguiu-se o Brasileiro de 1995, em outra final dramática, desta vez contra o Santos, 2-1 no primeiro jogo no Maracanã, gols de Gotardo e Túlio, e um empate de 1-1 no Pacaembu, em São Paulo, gol do artilheiro Túlio Maravilha. Esse título poderia ter vindo antes, em 1992, quando, depois de liderar todo o campeonato, o Botafogo de Renato Gaúcho perdeu a decisão para o Flamengo, 3-0 e 2-2. Em 1996, ganhou a Taça Cidade Maravilhosa, invicto com 6 vitórias e apenas um empate. No mesmo ano conquistou a Taça Teresa Herrera, derrotando o Deportivo La Coruña e a Juventus, da Itália. Em 1997, após campanha espetacular, o Botafogo voltou a ganhar o Campeonato Carioca, derrotando o Vasco no segundo jogo da decisão por 1-0, gol de Dimba, o gol da Dimbalada. Para chegar ao título, venceu de forma invicta e inédita a Taça Guanabara, 12 jogos, 12 vitórias, 2 delas sobre o Vasco, e a Taça Rio, 8 jogos, cuja final foi contra o Fluminense. Mas também houve uma grande decepção. Diante de 111 mil fanáticos alvinegros, o maior público de uma só torcida no famoso Estádio Carioca, o Botafogo não passou de um empate de 0-0 com o Juventude, na final da Copa do Brasil, perdendo o título para o Clube Gaúcho. Anos 2000. O resgate da dignidade e uma nova casa. O novo século não começou dos melhores para o Botafogo. Em 2002, após campanha ruim, foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras. Entrou em grave crise política e financeira, mas encontrou forças para se recuperar já em 2003. Com o apoio de sua fiel torcida, transformou Caio Martins num caldeirão e, com um time modesto, mas de muita garra, retornou à Série A ao lado do Palmeiras, o campeão da B. Em 2006, com o técnico Carlos Roberto, um dos ídolos de sua história, voltou a ganhar o Carioca após 2 belas finais, 3-1 sobre o América, na Taça Guanabara, e 2-0 e 3-1 sobre o Madureira, na decisão do título.
Em 2007, no aspecto patrimonial, o Botafogo obteve uma de suas maiores vitórias: o direito de mandar suas partidas no lindo e moderno Estádio Olímpico, construído pela Prefeitura do Rio para os Jogos Pan-Americanos de 2007. O estádio, que passou a ser conhecido como Engenhão, por conta de sua localização no bairro do Engenho de Dentro, zona norte da cidade, foi inaugurado em 30 de junho de 2007 com vitória do Botafogo, 2-1 sobre o seu mais velho rival, o Fluminense, 2 gols de Dodô, contra 1 de Alex Dias. Hoje, ele se tornou o Estádio Newton Santos. Em 2010, uma goleada sofrida por 6-0 para o Vasco deixou os alvinegros desanimados, sem perspectiva. Porém, o Botafogo, especialista em sair de situações adversas, arrancou para o título. Com a chegada de Joel Santana, o Glorioso levou as Taça Guanabara e Rio, conquistando o Campeonato Carioca sem a necessidade de uma final. No último jogo, a final da Taça Rio, vitória por 2-1 sobre o Flamengo, com direito à cavadinha de Loco Abreu e defesa de pênalti de Jefferson. Em 2013, o Botafogo voltou a conquistar o Campeonato Carioca de forma irrepreensível. O time venceu a Taça Guanabara e a Taça Rio, levando o título por antecipação. Para tornar o ano ainda melhor, o clube se sagrou campeão de terra e mar, ao alcançar o êxito também no Campeonato Carioca de Remo. Após um ano turbulento, o Botafogo resgatou sua autoestima em 2015. Com campanha inquestionável, o Fogão foi campeão da Série B e garantiu seu retorno à elite do futebol brasileiro. No Remo, veio o tricampeonato estadual, histórico e inédito para o clube. Já em 2018, o Botafogo novamente se sagrou campeão de terra e mar. Nos gramados, o título carioca veio repleto de emoção, com um gol decisivo de Carli no último minuto e conquista nos pênaltis, com Gatito Fernandes como herói. No Remo, vieram o hexacampeonato carioca e heptacampeonato brasileiro de barcos longos. Ano de 2019. Campeonato Carioca. O rendimento do Botafogo no Campeonato Carioca foi algo vergonhoso. Na Copa do Brasil, o Botafogo até começou bem. A terceira fase, porém, reservava uma surpresa: o reencontro com o Juventude, rival que derrotou o Glorioso na final da edição de 1999, no Estádio Newton Santos. O empate por 1-1 tornou o duelo de volta, em Caxias do Sul, RS, ainda mais complicado. O alvinegro perdeu de 2-1, e o resultado custou a demissão do técnico Zé Ricardo. Na Copa Sul-Americana, o Botafogo teve um grande começo. Mas quando o Botafogo teve que cruzar com o rival nacional, as coisas se complicaram. O time não foi páreo para o Atlético Mineiro, perdendo por 1-0 no Rio de Janeiro e por 2-0 em Minas Gerais. Campeonato Brasileiro, Botafogo flertou com o perigo. Anos 2020, atualidade. Após os últimos anos conturbados, a temporada de 2020 começou sob grande expectativa pela criação da chamada Botafogo SA, um projeto junto a investidores pela profissionalização do departamento de futebol. No entanto, a ideia nunca saiu do papel e a temporada acabou se tornando caótica para o Botafogo. O cenário se refletiu nos péssimos resultados. No Campeonato Carioca, apenas uma quinta colocação. Na Copa do Brasil, eliminação frustrante nas oitavas de final diante do Cuiabá. Já no Brasileirão, a equipe fez sua pior campanha nos pontos corridos, a quarta pior dentre todos os times na história do formato, e foi rebaixada pela terceira vez. Na temporada de 2021, aliado ao forte desempenho como mandante no Estádio Newton Santos, o Botafogo se impôs durante a competição, conquistou o acesso e sagrou-se bicampeão da Série B do Brasileirão com uma rodada de antecedência, em uma edição considerada a mais difícil da história, que contou com rivais de peso como Cruzeiro e Vasco da Gama, que não conseguiram o acesso. Ano de 2022. Muitas expectativas foram criadas em cima do Botafogo após a compra da sua SAFI, por parte do empresário americano John Testor, por R$400 milhões, no início deste ano. E elas vêm sendo cumpridas, agradando aos torcedores alvinegros. Até o momento, já foram investidos mais de R$65 milhões em reforços apenas em 2022. Além do técnico português Luiz Castro, 11 jogadores foram contratados. O clube adotou uma postura mais agressiva no mercado, conseguindo tirar jogadores de renome de outros times brasileiros. Foram os casos dos volantes Vitor Cuesta e Tietê, que estavam no Internacional e Atlético Mineiro, além do meia Patrick de Paula, ex-Palmeiras. Este último ganhou o status de jogador mais caro da história do Botafogo. Foram nada menos que R$33,3 milhões para tirar a joia de apenas 22 anos do Palmeiras.
Como John Testor também é dono de outras equipes pelo mundo, o americano promoveu um intercâmbio com a chegada de atletas dos seus outros times. Foram os casos do atacante senegalês Sebastian Joffre, do Crystal Palace da Inglaterra, e do lateral direito finlandês Nicolas Amalainen, do Queen's Park Rangers Finlândia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história de um grande clube do Brasil. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa família. Deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, que vou deixar um coração no seu comentário. Fiquem todos com Deus e até a próxima!